E os preços da soja trabalham com certa estabilidade nesta manhã de terça-feira na Bolsa de Chicago. Ontem as cotações passaram por um rally durante um bom período do dia do pregão, chegaram a testar suas máximas em mais de 2 anos no mercado futuro norte-americano e aos poucos foram reduzindo ali os ganhos, mas fecharam também em campo positivo com leves altas. Nesta manhã de hoje, essas leves altas continuam a ser observadas na Bolsa de Chicago, principalmente depois de ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ter reduzido a qualidade das lavouras norte-americanas, não só para a soja, mas também para o milho. E isso cruza, essa perspectiva de uma oferta menor, cruza com a sinalização de uma demanda maior pelos produtos norte-americanos nesse momento. Para a gente entender esse cruzamento de informações e de que forma isso impacta na formação dos preços, a gente vai até Malta para conversar com o Steve Kakia, consultor de mercado da Cereal Par. Steve, muito bom dia para você, seja bem-vindo de volta ao Notícias Agrícolas, para nós é um prazer. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Steve, vamos começar a falar sobre a safra americana, porque eu imagino que este seja, nesse momento, apesar das boas notícias que a gente segue observando da demanda, esse ainda, ou neste momento, é o foco principal do mercado em Chicago. Está correto a gente afirmar isso? Sim, bom, esse ano está sendo um ano muito difícil para as cotações da soja na Bolsa de Chicago, como a gente conversou em outras ocasiões, era até por causa do Covid, por causa da questão da recessão global, era difícil encontrar alguma coisa mais positiva para dar suporte aos preços. E de alguns meses para cá a gente viu que a demanda começou a dar suporte porque o Brasil começou a ficar sem soja e os chineses começaram a honrar os compromissos de exportação, de fase 1 do acordo comercial, e a gente viu exportações americanas ganhando fôlego e os chineses comprando em modo agressivo dos Estados Unidos, dando suporte aos preços. E mais recentemente, na questão de algumas semanas aí, a gente está vendo também o lado da oferta, dar suporte ao mercado internacional. Porque primeiro tivemos aqueles problemas com a tempestade tropical Derecho, no estado de Iowa, que junto com Illinois representa 1/3 da safra americana, e agora também questão de seca e naqueles estados ao norte do cinturão de milho e soja dos Estados Unidos. Ou seja, o que a gente falou no início de agosto, que talvez aquele número do USDA seria o número mais alto do ano de produção americana, está efetivamente se concretizando e as expectativas agora caem em cima do relatório de USDA de setembro, onde já há um certo consenso de que a produção americana vai ser menor do que foi divulgado em agosto. E a questão agora, o mercado por isso que deu uma parada depois desse rally recente, para ver quanto que vai ser menor efetivamente, o que está tendo de quebra de produtividade, comprometimento, quais são as previsões climáticas daqui para frente, porque não podemos esquecer também que esse clima adverso nos Estados Unidos chegou num período tarde, ou seja, o dano que pode acontecer nas lavouras é limitado, estamos na boca do período da colheita. Era isso que eu queria entender, Steve. Bom, temos aí duas realidades, portanto, oferta e demanda. Já já a gente vai falar sobre a demanda, porque eu imagino que nesse momento ela seja bem mais simples, né, bem menos complexa da gente entender. Se focando então na oferta, você traz essas informações de que o mercado está muito atento ao relatório do dia 11 de setembro. Mas até que esse relatório chegue nas últimas semanas, a gente viu o mercado passar por esses rallies, por essas puxadas mais fortes, trazendo aí as máximas dos últimos anos. O mercado ainda tem espaço, Steve, mesmo que o relatório venha a confirmar uma safra menor dos Estados Unidos, ele tem espaço para buscar patamares mais altos do que estes que a gente está observando agora? Bom, antes de responder a pergunta, a gente tem que olhar os dois lados do mercado. A gente tem alguns fundamentos altistas, como mencionamos, o clima nos Estados Unidos, que ainda está incerto e tudo indica que a safra vai ser menor do que estava sendo falado. Esse é um dos fundamentos altistas. Outro fundamento altista é a questão da China, né? Onde a gente vê que a China continua comprando de modo agressivo dos Estados Unidos e provavelmente vai continuar dessa maneira.
Daí você tem alguns fundamentos neutros, incertos. Um deles é a questão climática, porque o mercado futuro já pensa na safra da América do Sul. E aí temos alguns institutos falando que existe uma probabilidade de laninha na América do Sul esse ano, 50% de chance disso acontecer, ou seja, não sabemos o que vai ter de oferta na América do Sul nos próximos meses, e alguns fundamentos baixistas, que é a questão de que o clima chegou um pouco tarde e a perda americana não vai ser generalizada, mas pode ser limitada, e a gente não sabe se pode ter alguns problemas de novo entre Estados Unidos e China. Mas, analisando tudo isso, eu acho que é um momento ainda propício. Eu sou otimista, sou altista, acho que o mercado tem condições de subir mais um pouco, principalmente se a gente vê os Estados Unidos, eventualmente, tem sido quase diário, efetuando compras agressivas de soja americana. Steve, e são esses fatores analisados dessa perspectiva que motivaram, inclusive, uma movimentação muito forte dos fundos de investimento para a ponta compradora do mercado recentemente, como a gente observou aí nos últimos dias, nas últimas semanas? Exatamente, Carol. E a gente tem que lembrar também que muitos desses fundos, eles baseiam decisões deles em cima de análises técnicas, nem tanto fundamental, mas se afeta sim. E para aqueles que gostam de dados e estatística, basta dizer que nos últimos 13 anos, né, o mercado de soja na Bolsa de Chicago sempre trabalhou em um determinado momento do ano acima da marca de $10. A única vez que isso não aconteceu nos últimos 13 anos foi ano passado, quando tivemos a questão grave da guerra comercial Estados Unidos-China. Então, a probabilidade, sim, é de que a gente chega nesse nível, mas, obviamente, exceções, anos de exceção no mercado existem, e por isso que a gente tem que estar sempre atento. De novo, lembrando que estamos aí no início de setembro, e dentro de algumas semanas a colheita nos Estados Unidos estará avançando num ritmo até rápido, porque a demanda chinesa é forte. E esse avanço rápido da colheita nos Estados Unidos poderia equilibrar o mercado e trazer alguma pressão para os preços com a chegada efetiva dessa oferta, Steve? Então, sazonalmente, sim. Sazonalmente acontece no ano de um certo equilíbrio. Mas o que a gente está tentando ver aqui é a relação entre oferta e demanda. Fatalmente, isso vai afetar o estoque final. Então, existe o risco também do estoque final ser muito abaixo do que muitos estavam esperando nos meses anteriores. Daí, sim, justificaria níveis de preços maiores, né? Porque quando se olha para frente, pode ser que a soja americana não seja tão abundante como alguns estavam esperando. O Brasil só vai ter soja lá em janeiro e pode ser, sim, que o único jeito para você racionar essa demanda seria através do aumento de preço. E nesse caso, sim, justifica a gente pensar, talvez, em alguns preços em Chicago um pouco mais fortes. E, Steve, se a gente olha para a oferta sul-americana, no Brasil nós já temos perto ou mais de 50% da safra comercializada. Quando a gente chegar no plantio, a gente já vai ter um percentual comprometido daquela safra muito grande. Quer dizer, o que chega disponível para ser ainda comercializado também da nova safra do Brasil já é uma oferta limitada, né, Steve? Sim, é mais uma razão para a gente analisar melhor esse mercado, porque isso está acontecendo porque a demanda está forte. Como a gente também falou em outras ocasiões, a China está recompondo o rebanho suíno e, com isso, aumentando a demanda que ficou estagnada devido à questão do gripe suína africana, onde eles tiveram que acabar com um terço da população de suínos deles. Agora está recompondo esse mercado, a demanda, obviamente, vai ser forte, está sendo forte e também, de novo, justifica preços um pouco melhores. Além do mais, eu não vejo o produtor americano correndo desesperadamente para vender, né? O produtor americano já teve muitos problemas nos últimos 2 anos, em função da guerra comercial. Teve ajuda do governo, talvez, para não quebrar, mas
já que está nessa situação, o produtor americano muito provavelmente vai negociar mais pausadamente, esperando talvez até preços melhores, e preços ruins para ele já teve, né? Lembrando que o produtor americano não teve a vantagem do câmbio, como o produtor brasileiro teve. Certo. Então, quando Chicago estava abaixo de 9, o Brasil estava registrando preço recorde no mercado interno. Isso foi uma realidade do Brasil e não do produtor americano. Então, eu vejo uma situação de demanda forte e oferta talvez limitada em certos momentos e com certeza bem inferior do que o mercado esperava alguns meses atrás. É interessante observar, né, Steve, que a gente começa a mudar, desenhar um outro cenário efetivamente para o mercado da soja, talvez até para o mercado de outros produtos também, com essa retomada das compras da China nos Estados Unidos. Se isso não tivesse acontecendo, Steve, se a China não tivesse mais frequente e fortemente no mercado norte-americano, os efeitos do clima seriam tão fortes para o avanço dos preços como tem sido? É por isso que eu falei no início, a gente primeiro vai ter que mensurar a quebra da safra americana. Se falou muito, mas daqui a pouco começam os números dos institutos, empresas privadas nos Estados Unidos. O momento, obviamente, sem dúvida nenhuma, estamos tendo o preço em Chicago, o melhor preço do ano, só que é importante também não se deixar levar pela emoção. Como você falou, as coisas podem mudar em se tratando de questões geopolíticas, em se tratando de acordos comerciais, Estados Unidos e China. Lembrando que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos, a política interfere, muita coisa pode interferir no mercado. Então, esse fator, sim, eu acredito que os consumidores do mercado chinês não têm opção a não comprar dos Estados Unidos, mas quando se fala em política, se eles pararem de comprar, aí sim poderia ser uma razão de pressão sobre os preços, talvez em momento onde também está entrando a safra americana, isso poderia ser muito ruim para os preços em Chicago. Steve, todo esse cenário que você acabou de descrever e essa necessidade que a gente tem de entender qual vai ser o real tamanho da safra americana, isso muda de alguma forma a competitividade do Brasil no mercado nesse próximo ano comercial, ou caminha tudo como já estava sendo esperado e o Brasil aí com uma larga vantagem em relação aos Estados Unidos quando a gente olha para exportações? Bom, muitos países tiram o preço de um modo um pouco mais fácil, que seja Chicago, preço em Chicago, daí você acertando o preço em Chicago, praticamente você acertou a tendência do teu mercado. No Brasil, nós temos um outro fator muito importante, questão da taxa de câmbio. Então, as hipóteses aumentam muito, né? Você pode ter um Chicago subindo e dólar caindo, Chicago subindo, dólar subindo, várias hipóteses que acabam atrapalhando ou ajudando o mercado, como foi esse ano no caso do Brasil. Então, não é só Chicago para o Brasil, a gente tem que ver também a tendência do dólar para o resto do ano, para o início do ano que vem, para ver se isso vai tirar ou ajudar a nossa competitividade. Steve, quando a gente observou nesse momento os fundamentos, mas a gente também vê a economia global começando também a se reativar depois dos efeitos mais severos da pandemia do novo coronavírus. Você está em Malta, né, e você observou isso tudo de uma outra perspectiva, sem contar que hoje Malta é uma importante capital financeira no mundo, né? Como é que está essa retomada? Como é que está essa perspectiva aí da Europa, né, de um centro financeiro tão importante como o que você está? Quais são as perspectivas agora, olhando um pouco mais para a macroeconomia, para o macro cenário? Bom, aqui os medos continuam, né? O do Covid-19, obviamente tem pessoas gabaritadas para estudar essa parte médica, está se apostando muito na questão das vacinas, né? Está se apostando muito nisso, e muitos países, apesar da segunda onda, que nem aqui em Malta, a segunda onda está sendo muito pior do que a primeira onda, mas continua tudo aberto,
com novas regras de distanciamento social, de aglomerações e tudo mais, continua aberto e pessoal mais ou menos tentando trabalhar, tentando traçar um futuro, esperando a vacina, esperando também o inverno, porque, segundo alguns estudos médicos, o fato de que aqui na Europa, no momento, principalmente no sul da Europa, estamos com temperaturas de 35 até acima de 40 graus, está tendo muitos casos confirmados positivos, mas não tanta necessidade de internação e óbitos. Então, isso é uma modalidade diferente. Ou seja, nessa segunda onda, a expectativa é que tem que voltar no normal dentro do possível e tentar, de novo, dar um punch na economia, porque as coisas não podem continuar como estão e o mundo não pode parar. E dependemos muito, obviamente, dos médicos, dos enfermeiros e dos pesquisadores para sair o quanto mais rápido da vacina. Mas isso do modo geral. Outra questão importante é que o mercado agrícola na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, isso fatalmente tem que continuar trabalhando, e foi o que está acontecendo. Ainda bem que a logística continua funcionando em muitas rotas internacionais. Sim. E fez com que o mercado de grãos, o mercado de commodities agrícolas, apesar do medo de forte queda na demanda, efetivamente não ocorreu, não aconteceu. Então, isso é a lição que a gente está tendo e como o pessoal está se preparando para frente, tentando, seja do ponto de vista econômico ou de comércio, fazer a coisa mais natural, mais normal, o mais rápido possível. Isso, essa situação toda, e mais essa questão toda das vacinas, né? Que saem informações novas todos os dias. Isso já ajuda na movimentação diferente dos mercados, Steve? Os mercados estão com um pouco mais de fôlego para passar por esse momento ou ainda estão muito cautelosos os investidores, os fundos e tudo mais? Não, ajuda, né? Como a gente viu nos momentos após o anúncio da Rússia de que ele estava bem avançada na produção de uma vacina. Ajuda porque, na incerteza, os fundos de investimento, o mercado financeiro, de modo geral, sempre retrai quando você tem incertezas. E o mercado nosso, por mais que seja soja, milho, trigo, os principais players são os compradores, vendedores, indústrias, esmagadoras, etc., etc., mas o mercado financeiro de commodities agrícolas hoje, aliás, o mercado de commodities agrícolas hoje também é uma outra opção de mercado financeiro para investidores que não necessariamente plantam nem colhem. E isso sim, quando você tem notícias boas, eles vêm para o mercado, dão suporte para o mercado, e também o contrário, quando você tem notícias ruins, eles saem do mercado, reduz a produção de risco, obviamente acontece o contrário, afeta o mercado porque acaba achatando os preços, pressionando as cotações. Tá certo. Steve, algum outro ponto de atenção que nós temos que ter aí em todos esses outros que você citou? A gente tem que monitorar algum deles com atenção especial, justamente porque estamos aí num novo momento de entender qual será essa relação de oferta e demanda para essa próxima temporada. Mais algum ponto que a gente tem que monitorar com atenção para entender o andamento desses mercados e principalmente a formação dos nossos preços aqui no Brasil? Bom, eu acho que depois de um longo período de mercado internacional de soja bem baixo, abaixo de $9, né? Que é abaixo do custo de produção do produtor americano, e muita gente no Brasil não sentiu isso porque o preço em reais estava bem atraente. Após esse período, acho que os fundamentos para soja, milho até trigo, eles são menos pessimistas. O cenário em Chicago, com potencial até de maiores altas, obviamente dependendo das incertezas climáticas e produtivas daqui para frente, tendo uma demanda forte praticamente garantida, porque por mais que os Estados Unidos possam ter alguns problemas, aliás, a China ter alguns problemas com os Estados Unidos, dentro de poucos meses aí tem uma nova safra da América do Sul, onde eles vão ter onde comprar. Então, essa questão é importantíssima. Certo. A gente volta para o Brasil, o problema do dólar, né? Se a gente quer acreditar que o Brasil está dando passos
melhores, cada vez melhor, com perspectivas econômicas melhores. Então, a gente tem que trabalhar com a hipótese de dólar mais fraco, né? Do real mais fortalecido. Certo. Agora, quem ainda vai trabalhar com um período mais longo de incertezas, especulações político-econômicas e algumas incertezas, daí isso vai ter que trabalhar com dólar acima dessa faixa que está trabalhando nesse momento. Então, como falamos anteriormente, não é só acertar Chicago, tem que acertar Chicago é dólar, e isso, para o produtor brasileiro, é uma dificuldade talvez 2 vezes mais que a dificuldade do produtor americano. Mas ainda bem que, até agora, os preços em reais têm favorecido uma comercialização desse ano, provavelmente 2021 e também 2022. As perspectivas são bastante positivas ainda para os próximos anos, né, Steve? Sim, são, e se a gente olhar de modo macro, são positivas do ponto de vista de demanda, né? E que acredito que vai continuar sendo muito forte, principalmente pela China, óleos vegetais pela Índia, e aí estamos falando de 2 países com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, e também o resto do mundo, quer ou não quer, com problemas, com crise econômica, com pandemia, a gente tem que comer, e esse é o nosso ramo, o nosso mercado, é produzir alimentos para o mundo. Steve, uma última pergunta. Você citou essa questão da eleição dos Estados Unidos. Qual a sua perspectiva? Se Donald Trump vencer, né, for reeleito, a gente tem essa continuidade de relações difíceis com a China, isso já é sabido. Agora, se Joe Biden vence, você acha que esses problemas podem ser resolvidos e essas relações realinhadas, ou ainda vai ser difícil realinhar esse namoro aí, China e Estados Unidos, as 2 maiores economias do mundo, podem se acertar, ou é difícil que isso aconteça, mesmo com uma volta dos democratas ao poder? Bom, eu acho que no momento ainda é um pouco cedo para a gente ter traçado assim uma direção, qual é a probabilidade de quem vai ganhar, mas acho que talvez muda só o modo de como enfrentar essa questão de China e Estados Unidos. Eu não vejo muita mudança na parte comercial. Eu acho que, no final das contas, os 2 países vão precisar um do outro. Obviamente, vamos ver que políticas cada um vai alinhar mais para frente em relação à geopolítica mundial, mas eu vejo que do lado do comércio, de um jeito ou do outro, sem muita especulação demais, ou sem muitas questões bombásticas, acho que ninguém vai querer abrir mão da China, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, e eles sim vão diplomaticamente acertar algumas questões políticas, porque acho que nesse mundo que a gente está vendo hoje, até a própria pandemia mostrou que quanto mais parceiros comerciais tem, é melhor para o país, para não depender muito de um ou de outro, você ter essa flexibilidade para estar trabalhando hoje com a tecnologia. Se pode, mais fácil, ter vários parceiros comerciais. Tá certo. Steve Kakia, que bom ter você de volta. Fazia tempo que você não conversava conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito bom ter você conosco, ter essa perspectiva diferente, uma outra ótica. A gente agradece muito pela sua companhia nessa terça-feira. E você é de casa, Steve, volte mais vezes para que a gente possa continuar complementando essas informações. Obrigada. Obrigado pelo convite, Carol. Um bom dia a todos. Bom dia, Steve. Bom trabalho e boa semana. Steve Kakia conosco nessa manhã de terça-feira, direto de Valletta, capital de Malta, lá na Europa, pertinho ali da Itália. O Steve que está numa região privilegiada do mundo, ainda bem que temos essa possibilidade de conexão para a gente saber as notícias que chegam de lá, portanto. E como disse o Steve, né, nesse momento o mercado da soja ele conta com muitos fundamentos altistas. Entre eles as preocupações de clima nos Estados Unidos, as preocupações
de clima no Brasil, porque vocês já viram que ontem nós tivemos muitas informações sobre o clima, que é o principal motivo de atenção do produtor brasileiro agora, que começa a plantar em 15 dias. Hoje começamos setembro e a primeira quinzena de setembro, segundo informações do INMET, deverá ser seca, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, e isso para toda a região produtora do país, à exceção de alguns estados do sul, mas a gente sabe que o sul planta um pouquinho mais tarde, à exceção também do Paraná. Então, a gente tem um início de safra aí com poucas chuvas. A gente está monitorando isso também está sendo monitorado pelo mercado internacional. Então, preocupa o clima nos Estados Unidos, preocupa o clima no Brasil, a demanda pelos produtos norte-americanos está aumentando, a China está muito mais frequente e forte no mercado dos Estados Unidos, fazendo compras não só de soja, mas de milho, de trigo, de sorgo. Então, isso está sendo também acompanhado, é um fundamento altista para o mercado. Mais do que isso, temos também início do plantio da safra 2021 do Brasil, com quase 60% da safra já comercializada, problemas de clima que podem, mesmo que pontuais, aparecer, também preocupam, e tudo isso em um ano de eleições americanas, um ano onde as relações precisam ali se alinhar. A questão cambial para o produtor brasileiro também é um ponto central, então há uma série de fatores a serem observados. Mas olhando para os fundamentos neste momento, são fundamentos altistas e são fundamentos que poderiam levar os preços a testar os patamares dos $10 por bushel. Porque, como disse o Steve, nos últimos 13 anos, em determinado momento, em todos os anos, a soja operou nesse patamar dos $10 e um pouco acima na Bolsa de Chicago, salvo 2019, onde foi o pico, o momento mais grave da guerra comercial entre chineses e americanos. Vamos ver se conseguimos concluir 2020 com, em algum momento, as cotações alcançando de volta esse patamar dos $10 por bushel. Então, vamos ver como é que estão os preços em Chicago nesse momento. A gente começa com os números da soja. Cotações na tela para você. O mercado trabalha com estabilidade nessa manhã de terça-feira. O novembro vale $9,51, o março $9,59, o maio $9,61 e o julho $9,63. Os dois primeiros contratos com leves baixas, os demais com leves ganhos. Isso porque ontem o mercado registrou um rally muito forte, né? Durante o dia fechou com leves ganhos e hoje opera com estabilidade. Então vamos acompanhar como isso se dá no decorrer do dia. Preços do milho agora. O mercado testa leves baixas, o setembro $13,46, o dezembro $3,54, o março $3,64 por bushel e o maio $3,70, baixas de 2,5 a 3,25 nos principais contratos. Concluindo com os números do trigo, o mercado também opera com estabilidade. O setembro cai 5 pontos para valer $5,39. O dezembro, 5,53. O março, $5,61. E o maio, $5,65 por bushel, com altas de meio a 1 ponto nestes contratos um pouquinho mais alongados. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação nesta terça-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta num instante.